A Espiritualidade do Corpo, um livro do Alexander Lowen. Este livro é bem interessante e corajoso, até por causa da época em que ele foi lançado, né? Esse livro ele é acho que da década de 90. Era uma época em que esse tema da espiritualidade estava começando, mas não era muito levado a sério. E quando a gente fala espiritualidade do corpo, é um negócio que soa para nós ocidentais como uma coisa meio bizarra. Como assim espiritualidade do corpo, né? O corpo não é espiritual, o espiritual tem a ver com alma, com espírito, com metafísica, com algo imaterial. Isso vem falar que esse corpo, né? Espiritualidade, né? Não faz sentido. Porém, o desafio é exatamente este. E como muitos livros de psicologia, embora ele traga exercícios e fale sobre questões teóricas da psicoterapia dele, né, da forma pela qual Alexander Lowen vê, eu acho que é interessante perceber que essa reflexão filosófica ela é mais importante porque ela te abre para perceber a espiritualidade do corpo. E aí você pode fazer algo com isso. Né? Então eu vou lançar algumas inquietações filosóficas a respeito disso, né? Que eu acho que é uma reflexão bem interessante. Ele fala logo no começo sobre o conceito. Se aceitarmos a ideia de que os seres humanos são criaturas espirituais, também teremos de admitir que a saúde está relacionada com a espiritualidade. Estou convencido de que a perda do senso de ligação com as outras pessoas, com os animais e com a natureza tem como resultado uma séria perturbação na saúde mental. Num nível cultural, chamamos essa perturbação de anomia. No nível individual, descrevemos-la como uma sensação de isolamento, solidão e vazio, que pode levar as pessoas a uma depressão ou, em casos mais graves, a um retraimento de natureza esquizoide. Nem sempre se reconhece que, quando as ligações com o mundo exterior são quebradas, ocorre concomitantemente uma perda das ligações com o self corpóreo. Essa falta de sensibilidade corporal está por detrás da depressão e do estado esquizoide. Ela se deve a uma redução na vitalidade do corpo, a uma atenuação do seu espírito vital, a um decréscimo em seu nível energético. A saúde mental, obviamente, não pode ser dissociada da saúde física. Né? Muito bem. Aqui ele tem uma inquietação no sentido de aceitar a ideia de que seres humanos são espirituais. Ao mesmo tempo, ele não traz dentro deste livro uma ideia de religião ligada à questão da espiritualidade. Ele vai falar sobre religiosidade quando ele diz que um dos grandes problemas é a falta de conexão das pessoas com outras pessoas, das pessoas com o seu meio, das pessoas com a sua cultura e até mesmo com a natureza. A ideia original de religião é essa, a religação, religio, né? Reconectar-se com o sagrado. Aonde se encontra o sagrado? Se você for pegar todas as mitologias antigas, todos os povos antigos, né, era óbvio para eles que isso estava no entorno. Tá? Eles viam os deuses nas coisas do mundo e não fora do mundo. Né? Não era um ideal platônico, em que o mundo das ideias não está aqui, que este é um mundo de aparências e que o mundo das ideias é onde realmente a essência está. No pensamento é mais selvagem, vamos pensar assim, mais primitivo, a essência está aqui. É através disto que chegamos na essência, porque ela está contida ali. Para nós ocidentais, que estamos num mundo imerso dentro de uma cultura judaica cristã, essa ideia também é válida no sentido de que Deus está em todas as coisas, ele é onipresente. Então, se eu olho para uma flor, se eu olho para uma árvore, se eu olho para uma pessoa, Deus está ali. E a falta de conexão com este sagrado, que você não precisa necessariamente entender de uma forma religiosa, não precisa concordar com dogmas de alguma igreja para entender essa conexão. Você pode sentir isso. E é isso que ele começa a trabalhar quando ele fala esse parágrafo. Quando nós nos conectamos a essas coisas que nos dão vida, nós estamos sendo seres espirituais. Ou seja, a espiritualidade do corpo, ela existe porque é na concretude,
né, no dia a dia em que a gente se sente vivo. Se as coisas do mundo são sagradas porque contém dentro delas essa divindade e nós entramos em contato com isso, nós também entramos em contato com o fato de que nós também temos essa divindade dentro de nós. E se você não entender isso sob uma perspectiva especificamente falando religiosa dogmática, né? Se você levar isso ao ponto da sensação e do sentimento, aí você começa a entender o conceito que o Lowen quer trabalhar dentro deste livro, que é a ideia da espiritualidade do corpo. Tá? Indo um pouco mais para frente, é importante compreender que as filosofias e religiões orientais e ocidentais encaram a espiritualidade ou o senso de união do indivíduo com alguma espécie de ordem superior a partir de pontos de vista diferentes. Enquanto o oriental encara a espiritualidade como um fenômeno corpóreo, o ocidental a considera basicamente uma função da mente. Podemos expressar de outra forma essa diferença dizendo que no Ocidente a espiritualidade é em grande parte uma questão de crença e no Oriente é mais uma questão de sentimento. Então é isso que eu estava falando anteriormente. Temos uma perspectiva de acreditar, crença, em determinadas ideias. E você pode extrair a tua noção de espiritualidade disso. E você também pode extrair a tua noção de espiritualidade das experiências que você vive. E todos nós já tivemos experiências assim. Todo mundo aqui que está me vendo falar já passou por uma experiência assim, de você olhar para uma outra pessoa e falar, nossa, eu estou me sentindo muito conectado a você. Ou de estar no meio de uma montanha ou no mar e se sentir conectado com toda aquela natureza. São sensações. Isso é físico. Se a gente coloca sensores para medir a nossa atividade cerebral, a gente vê isso acontecendo no cérebro. Né? Então, a ideia de uma espiritualidade encarnada, ela tem a ver com sair de uma percepção de crença, de que eu preciso acreditar em uma ideia, e passar para a percepção de experiência dentro de algo que está acontecendo. Né? Existem várias pesquisas hoje a respeito da ideia de espiritualidade que mostram isso. Né? As pessoas têm várias formas de experimentar o que elas chamam de espiritualidade. E muitas delas, e todas elas praticamente, passam por algo físico, concreto. Né? Muito bem. Dando um passito adelante, ele vai falar aqui: dançar, nadar e caminhar são exercícios altamente recomendáveis para recuperar a graciosidade. Porém, é preciso saber como ela foi perdida. Trata-se, em última análise, do empreendimento de natureza analítica. A ênfase que dou ao corpo deveria deixar claro que, quando falo em análise, não me refiro à psicanálise. Uma pessoa não pode recuperar a graciosidade deitando-se num divã ou sentando-se numa cadeira enquanto fala a respeito de suas experiências de vida. Ainda que uma tal conversa seja útil e necessária, as tensões musculares crônicas que acompanham a perda da graça precisam ser enfrentadas no nível do corpo. Então, para o Lowen, a análise ela precisa de um tratamento físico. Se eu entendo que o corpo é onde as tensões estão guardadas, eu preciso mexer neste corpo. Isso é bem comum dentro da psicologia, né? Todo mundo fala em biopsicossocial, mas fica só no verbal e acabou. Essa percepção de que se eu acredito que o corpo, se eu tenho essa percepção de que o corpo guarda experiências, de que no corpo experiências são somatizadas, então eu também preciso ter um acesso desse corpo na linguagem do próprio corpo. Né? Ou seja, eu preciso de mais instrumentos, não ir além exatamente, mas eu preciso de mais instrumentos do que as palavras. Eu preciso da experiência sinestésica, eu preciso da experiência gustativa, auditiva, olfativa, né? Tátil. Eu preciso dessa experiência. E dentro do tratamento, né, da espiritualidade, dentro do tratamento da análise haitiana e dentro dentro do tratamento da bioenergética, essa percepção fica muito clara. Nós literalmente fazemos exercícios que, por exemplo, abrem o peito e ajudam a pessoa a se conectar com o outro de peito aberto. Isso não é só uma metáfora.
Isso é uma experiência física, onde eu estou mais curvado e fechado para mim, ou mais aberto, ou aberto demais, querendo intimidar talvez o outro. Isso não é apenas uma postura, isso é emoção, isto é pensamento, isto é uma história. E, dentro do que o Loen está colocando, isso também é a maneira pela qual eu entro em contato e com o que eu entro em contato. Se eu estou simplesmente aberto para entrar em contato com o outro, ou se eu estou forçando algo, porque na verdade o outro que eu vejo é um reflexo da minha própria neurose. Né? Então, essas são algumas das maravilhosas inquietações que o Alexander Lowen traz para nós nesse livro, que eu super recomendo. É um livro muito bacana para dar uma mexida com a nossa percepção de espiritualidade. Boa leitura.